A dica de hoje vai tratar de um assunto extremamente polêmico, sobretudo depois desse novo CPC, que são as medidas atípicas instituídas pelo magistrado ou a requerimento da parte, na maioria das vezes, para o cumprimento de uma determinada obrigação. Então, olha só, em decisão recente, em várias decisões na verdade, se analisa possibilidades dentro de uma execução e dentro de um cumprimento de sentença do magistrado praticar medidas atípicas, distintas daquelas previstas no Código. Então, em decisão recente se viu um juiz utilizando, por exemplo, a suspensão do passaporte de um determinado executado ou a suspensão da CNH. Dois são os pontos a serem analisados numa situação como essa. Tá? Eu acho que mais do que essa pergunta das medidas atípicas ou qual é a extensão dessas medidas atípicas, o que importa para nós é entender, na verdade, quais são ou qual é a finalidade dessas medidas, para só então depois a gente realizar um juízo de valor com relação às medidas propriamente ditas. Do que eu estou falando então? Quando você institui uma multa, ou uma medida coercitiva, é muito importante que essa multa ou que essa medida não tenha caráter punitivo, tá? Isto é, quando eu fixo, por exemplo, uma multa diária, uma astrente, para o sujeito cumprir uma determinada obrigação, retirar o nome do sujeito dos órgãos de restrição de crédito, por exemplo, SPC Serasa, aquela multa não tem caráter indenizatório, ela não tem caráter punitivo, mas sim coercitivo. Ela serve para poder forçar o executado ou serve para poder forçar a parte réu a cumprir uma determinada obrigação. Nessa decisão ou nessas decisões que vêm sendo tomadas, eu vejo um ponto extremamente sensível, que é a utilização indevida dessas medidas atípicas. Isto é, não é porque o sujeito não realizou o pagamento de uma determinada obrigação que ele será punido, por exemplo, com a suspensão do passaporte. Eu vejo sim a possibilidade da utilização dessas medidas atípicas, mas tendo medida indiscutivelmente coercitiva. Então seria assim: eu intimaria o sujeito a comprovar ou indicar bens passíveis de penhora, sob pena, por exemplo, de suspensão do passaporte, levando em consideração que se ele não tem capacidade para poder pagar suas dívidas, ele em tese não teria capacidade de viajar ao exterior a trabalho, por exemplo. Desculpa, a lazer, por exemplo, o que restringiria ou que extinguiria a possibilidade de trabalho. Lógico, isso tem que ser submetido a contraditório, isso tem que ser discutido dentro do processo e mais do que isso, o requerente, o exequente, tem que demonstrar várias provas ou indícios de que aquele determinado executado está fazendo de um todo o possível para não cumprir ou não adimplir com as suas obrigações constituídas ainda na fase de conhecimento ou constituídas dentro de um título executivo, ok? Então, no meu ponto de vista, essas medidas atípicas podem e devem sim ser utilizadas, mas é muito importante, primeiro, a gente analisar se não existem medidas típicas que tenham o mesmo resultado e, mais do que isso, se elas estão sendo utilizadas com caráter coercitivo e não punitivo. Tá bom? Pensem sobre isso, deixem um comentário aí. Um grande abraço e até mais.